Olá, ouvintes, esse é o Ouvindo Olhares, nosso podcast aqui da Rádio Câmara Joinville 102.3 FM, onde entrevistamos artistas, produtores e realizadores culturais aqui de Joinville e região. Hoje, a nossa segunda temporada, primeiro episódio de 2016. Voltando já num clima ótimo, que é voltando com um clima de carnaval, né? Isso, já vamos voltar aí com episódios especiais de carnaval, essa vai ser a primeira parte. A gente está aqui nos estúdios da CVJ entrevistando nossos convidados de hoje, a Carmen e o Rogério, da Unidos da Diversidade. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Olá, obrigado a todos. Estamos aqui para um ano competitivo de carnaval, então é bom conversar um pouquinho. Eu sou Pedro Neto, artista visual. Eu sou a Vitória Ortiz, eu sou artista da audiovisual aqui da cidade. E Roger e Carmen, a gente sempre costuma tirar um pouquinho do início ali do programa pra gente falar sobre o caminho individual de vocês até chegar nessa coisa que a gente chama de cultura, né? A gente fala sobre essa questão cultural e social, e a gente sabe que as escolas de samba, elas não são só um lugar do fazer musical, do fazer artístico, mas elas também fazem parte da comunidade. Então, como vocês chegaram a essa questão? Como foi se formando esse laço de vocês com Unidos da Diversidade? Então, eu fui fotógrafo há 15 anos na imprensa local. Então, eu trabalhei bastante tempo conhecendo as histórias de Joinville, né? Fui do movimento LGBT, da Associação Arco-Íris, onde nós colocamos a primeira parada 2009, 2010 em Joinville, e surgiu lá, nesse boom de cultura naquele tempo ali, 2006 até 2010, teve um boom grande de cultura que teve a retomada do carnaval, né? Tinha muitos artistas dentro da Fundação Cultural, o Secult, e comandando, diretores, e deu um boom cultural naquele tempo. E aí nós retomamos com o carnaval, bem ainda difícil, mas já com ideia de fazer isso. E aí a gente, na associação, desenvolveu o carnaval como ala primeiro, e aí em 2011 surge a Escola Diversidade como escola mesmo. Uhum. Pela grande procura que teve de pessoas no 2009 e 2010 como bloco. Uhum. Carmen? Bom, a minha história começou lá pequena. O meu pai era um grande apreciador do carnaval e ele nos levava nos salões, né? Eu e as minhas irmãs, ele levava, e ali começou o gostar de carnaval. Mas eu comecei como blocos, né? Participando de blocos do antigo Caldeirão, Fusão, né? A gente participava com eles. A minha irmã, a Inês, que convidou, né? Então, a gente começou ali. E daí, quando começou a diversidade, a gente começou com um bloco também na diversidade, e hoje estamos fazendo parte aí da caminhada da Escola de Samba Diversidade. Muito legal. E eu acho que é interessante também falar um pouquinho... Vocês falaram um pouquinho da história da diversidade como escola, mas também a gente sabe que todas as escolas de samba, ela tem seus propósitos e valores, e falar um pouquinho sobre isso. O que é o valor... Os valores que vocês trazem com a diversidade, porque eu acho interessante falar sobre isso. A gente tá tendo retomada de muitas coisas ultimamente. A gente teve retomada da Parada LGBT ano passado. E é interessante a gente trazer, porque vocês falaram desse boom cultural. E em outros episódios com outros entrevistados, a gente nota isso também. Realmente, ali, durante uma época, teve essa questão de uma retomada, uma força maior nessa questão cultural. E isso tá tentando voltar agora, né? Tanto com retomada de pessoas que voltaram para Joinville, ou que estão tentando recomeçar aqui, ou, começar do zero, pessoas que vieram de fora, pessoas novas também. Então, falar um pouquinho sobre isso. Como que tá sendo para vocês voltar agora? Eu participei da parada, né? Eu ajudei ali o pessoal, tá o dia ali. E ali, realmente, eu sou uma simpatizante só, tá? Então, assim, eu vi a dificuldade que o pessoal tem. É incrível, tá? É apoio de prefeitura, apoio de alguém para comandar. A gente ficou 4 horas esperando alguém ir com uma chave para liberar
o toldo de cima ali da praça ali. Então, assim, esse tipo de dificuldade, tá? Barreiras, vamos falar assim, não é dificuldade, são barreiras que as pessoas encontram, tá? Então, eu posso falar porque eu estava ali à frente com eles, eu estava ali o dia todo, ficamos ali. Então, existiu uma barreira muito grande. E hoje a escola, o que é a finalidade da diversidade? É não existir essa barreira. Como eu falei em outra entrevista, nós aceitamos todos. Bateu na nossa porta, entra. Nós temos cadeirantes, nós temos simpatizantes, né? Nós temos todos, nós temos uma pessoa que praticamente não tem visão nenhuma e toca na bateria, com o apoio da mãe, da esposa dele. Então, assim, ó, nós temos um síndrome de Down também, que gosta. Então, diversidade, se me perguntar o que é a diversidade, é diversos, é aceitar todos. Bateu na nossa porta, nós abrimos e acolhemos. E a representatividade que teve desde lá de 2011, quando surgiu, né? Quando a gente colocou um bloco na avenida, a gente achava que ia ter, e teve, né? Essa barreira. Mas teve uma aceitação muito maior. A gente acha que vai ter né? A gente vê os comentários em páginas e tudo, claro, vão ter aqueles comentários, mas a aceitação é muito maior. E aí foi aí que surgiu a diversidade. Teve aceitação, no primeiro ano teve a comunidade da terceira idade do Bom Retiro, que é muito forte, com a doutora Eliane lá, ela veio com a gente, teve os grupos de afoxé, negros, todos, a bateria veio, a casa da avó Joaquina com a mãe Jacila nos apoiou, né? E ali que surgiu. Então, é representatividade. A gente queria... O carnaval é uma representatividade, né? É que a dona de casa, o faxineiro, os operários, né? Se veem na avenida como destaque, como reis, como rainhas, com as melhores roupas. E a diversidade é isso. É trazer esse público para a representatividade. Eles têm que estar em destaque. E como você falou, hoje a aceitação de lá para cá, né, 2011, né, 15 anos atrás, mudou bastante, né? E eu queria perguntar para vocês como é que foi essa trajetória de lá para cá, principalmente depois de vocês serem, assim, os atuais campeões, né, do carnaval lá de 2015 ainda, né? Isso, o boom da escola foi muito grande, assim, muito rápido. Em 2012, a gente tinha 250 integrantes. Em 2013, pulou para 400. Em 2014, nós éramos a maior escola na Avenida. Contados com números e todos. Então, em 3 anos, nós nos tornamos a maior escola na Avenida. Em 2015, veio o título, né? Então, em 4 anos de trabalho, a gente já conquistou o primeiro título. E aí teve essa parada. E aí dá uma caída, né? Então, né, as pessoas meio que relaxam. Mas continuamos aí na luta, e a luta é todo dia. Tanto lá no barracão, quanto atrás de patrocínio, atrás de apoio. O carnaval em Joinville ainda é meio colocado de lado em relação às outras festas, mas a história prova que temos carnaval desde os primórdios de Joinville, então nós temos que resgatar isso e parar com essa conversa que Joinville não tem carnaval. Tem umas pessoas que não gostam de carnaval, então não vão no carnaval, vão para outras festas. Mas nós vivemos num país democrático, então nós precisamos de todas as festas aqui em Joinville também. Inclusive, fora da entrevista, fora do REC, vocês comentaram essa questão de que a gente teve essa pausa muito por conta da pandemia. Vocês estão sentindo essa mudança de postura das pessoas em relação a essas festas de rua, em relação a essa ocupação de espaços? Como que está sendo essa ansiedade para voltar para a avenida nesse momento? Porque, infelizmente, a gente teve um pouquinho disso. A gente comentou isso quando a gente fez um episódio sobre algumas casas de show aqui. Que as pessoas estão tendo agora essa volta para ocupar esses espaços coletivos, públicos, agitados. E como está tendo que ser um movimento novo isso? Como que vocês estão voltando
agora com esse ritmo? Eu acho que isso é até normal, compreensível, né? Porque da maneira que foi, né? Esse afastamento, esse isolamento nosso, né? Então, ainda tem muitas pessoas que têm receio. Tanto que tu ainda encontra na rua ou em alguns lugares, comércio, pessoas com máscara, com esse cuidado ainda. Então, eu acho que isso é passo de formiguinhas. Sim. Tu vai aos pouquinhos, as pessoas vão vendo, e a segurança, se sente seguro. Tanto que, assim, em relação a componentes, coisas assim, não tem ninguém que diz assim, mas será que é seguro? Ninguém comentou isso com a gente ainda, Sim, sabe? sim. Então, assim, não sei se isso seria uma barreira, algo assim. Hoje em dia, acredito que não mais. Mas quando teve teve esse afastamento de todas as... E o importante é que, na retomada, não veio só o carnaval, assim, né? Nós temos exemplos grandes. O Natal é um boom de festa, a festa nordestina está linda em Joinville. Então, as pessoas querem ir para a rua, querem socializar, querem estar. De novo, eu falo, parar dessa coisa de falar que joinvilense não tem o que fazer, ou que gosta de ficar em casa, ou gosta de ir para uma associação de empresa, jogar futebol e tomar cerveja. Não. Se tiver festa, se tiver organização, se tiver... O joinvilense está na rua e isso a gente vê em todas as festas, não é só no carnaval. O Natal foi um exemplo, a festa nordestina foi um exemplo, todas essas festas de rua estão sendo um exemplo. Então, tem público para todos. Nós vivemos numa cidade de 600 mil habitantes, então tem público para todos, né? E hoje ainda temos a valorização que nós temos muito imigrantes, né? Que estão vindo de outras comunidades, de outras cidades, de outros estados, que trazem esse tipo de cultura, outro tipo de cultura. E nós temos que abraçar. Tem algumas coisas que, né, que não querem abraçar, que não querem... E é horrível, porque o nosso enredo fala disso. Somos todos imigrantes. Antes de nós chegarmos aqui, a barca lá em 1851, já tinha um povo aqui. Né? No outro lado do rio, existia uma comunidade forte e que vivia aqui em Joinville. Vamos falar disso um pouco, então. Vocês já vieram com Abadá aqui, né? Do outro lado do rio. O que esse samba enredo quer contar? Qual que é a história que vocês querem contar através do samba? Então, o samba o carnaval é um palco para a gente reivindicar coisas e fazer pensar. E o outro lado do rio é isso, nós queremos fazer pensar. A história de Joinville se marca, se a gente for perguntar para qualquer joinvilense mais novo, só sabe do casamento de um príncipe e de uma princesa que vieram para cá, que nem vieram para cá, na verdade, nunca pisaram o pé aqui, e ganharam esses dotes de casamento, não quiseram mais, quando a coroa estava falida, foram embora e venderam isso para uma companhia de colonização, que loteou o centro de Joinville, as ruas retas ali, que hoje é o centro, vamos dizer assim, e esqueceu do outro lado do rio. Por quê? Esqueceu. Lá tinha já uma comunidade, tinha as famílias Seis Marias, que eram da coroa portuguesa, que vivia com seus agregados, índios, mestiços, escravizados, infelizmente, mas tinha uma comunidade. E quando essas barcas chegaram, e não chegaram aqui em Joinville, chegaram lá na Baía da Babitonga, em São Francisco, que era tudo São Francisco, na verdade, eles precisavam muito dessa comunidade. Eles precisavam dos canoeiros para trazer eles para cá, trazer os mantimentos, trazer as plantações na região, os cultivos, fazer os caminhos, saber que rio levava a o lugar, que eram as ruas de antigamente. Então, nós precisamos, como escola, precisamos olhar para o que tem lá no outro lado. Existia uma comunidade de 50 famílias, 500 pessoas viviam aqui. Famílias que hoje nós temos aí os sobrenomes da história, que Vieiras, Borges, Cercal, Rosário, eram tudo famílias portuguesas, sobrenomes portugueses, mas esses agregados também, né, eram chamados de agregados. Quando eles fizeram as suas famílias, receberam esses sobrenomes.
e eles foram empurrados, digamos, foram para o outro lado do rio, que eram não eram as ruas retas do centro de Joinville, não eram os lugares já loteados que foram dados para esses colonos europeus que chegaram aqui nessa época. Nós não queremos fazer o apagamento que fizeram muito tempo dessa comunidade, né, com os colonos. Nós sabemos da importância de tudo. Só nós queremos completar o álbum de figurinhas, né? E para quem interessa, ir pesquisar e dizer que Joinville não surgiu só em 1851, com a colonização dos alemães, suíços. Não. Nós temos uma história antes disso. E muito tempo foi apagada, né? Só quem vai no arquivo histórico pesquisar, tem pesquisas ali que vão, mas a grande maioria da população não sabe disso. É mais fácil contar a história de um príncipe e de uma princesa que se casaram e viveram felizes para sempre, né? Então, não é bem assim. Como é que foi esse processo de pesquisa lá no arquivo? As documentações estão... tem muitos pedaços soltos? Como é que foi essa pesquisa, assim? E como foi também o processo dessa escrita do samba enredo? Porque são muitas pessoas, né? Vocês estão fazendo... Vocês estavam discutindo aqui agora, questão de figurino, etc. E, assim, é uma correria do caramba, né? Esse início de ano. Como que tá sendo esse processo criativo para vocês também? Então, o processo da criação... Esse enredo eu queria já é um enredo que eu venho trabalhando por um bom tempo, né? Eu que escrevi o enredo e fui pesquisar no arquivo histórico. O arquivo histórico é maravilhoso, né? O Dionei lá nos auxilia em tudo. Então, a gente fez uma reunião, eles me mostraram mapas, o mapa da camiseta, esse daqui é o mapa antes de 1851, que sai lá do rio Itapocu, toda a parte de São Francisco, a Baía da Babitonga, que pega até a serra, tudo está lá no mapa arquivado. O mapa da colônia Dona Francisca? Antes. Antes ainda? Antes, um pouquinho antes. Então, ali a gente começou a destrinchar isso daí. E aí tem material, mas, que a gente falou, é muito esparsos, assim, é muito separado. Mas tem material de pesquisa lá, nome de todas as famílias que estavam aqui, ou da maioria, nessa região, onde eles se localizavam, mais na região perto da Babitonga, tem a comunidade, hoje ainda existe quilombola lá no Cubatão, então existe isso daí, né? Mas não falo muito da expulsão da parte indígena, que quando chegava aqui, mas isso foi nas portuguesas, que jogaram mais para a serra, essas coisas assim, não tem. Mas tem material lá, mas tem que ir lá pesquisar, né? Hoje em dia as pessoas não vão tanto isso, né? É mais fácil aceitar a história do príncipe e da princesa. Tem que ter uma busca ativa, né? Mas tem material no arquivo histórico. O arquivo histórico foi o pontapé inicial de tudo lá. O Dionei, com a equipe, é maravilhosa e nos auxiliou bastante. O que tu tinha perguntado antes também? Do samba enredo. Do samba enredo. O processo criativo da criação do samba enredo, né? Vocês estavam comentando sobre isso. Isso, o samba enredo eu escrevi junto com o pessoal. Nós temos um pessoal que já faz o nosso samba enredo lá no Rio. Então, a gente manda o que a gente quer e aí a gente vai colocando algumas coisas. E aí, bate e volta. Ano passado foi feito aqui no sul de Santa Catarina, né? Em Laguna, né? Laguna. Isso. Também é o mesmo processo, né? Mas aqui a gente consegue mandar a equipe para gravar lá. No Rio, eles gravam com outra voz e depois a gente faz aqui. Mas é bastante gente dando palpite, né? No samba enredo é assim, vai encaixando até tu querer. Mas a gente queria um samba para cima, um samba que puxasse o povo por esse, né? Um ano competitivo. Queremos que o samba seja cantado na avenida. Então, acredito que ficou um samba bem chicletes, vamos falar assim, né? Porque a gente precisa disso, né? Isso, um samba chicletes, mas ficou chamou um enredo muito forte, assim, sabe? Traz os canoeiros, traz a comunidade, traz a opressão,
que essas comunidades sofreram, o apagamento nos livros, né? E eu volto a repetir, o povo às vezes fica, mas então tu tá querendo dizer que não. Não tô querendo dizer que os colonos, quando chegaram, eles fundaram a cidade, eles fizeram toda a construção, trouxeram maquinário, trouxeram coisas que não existiam em Joinville, né? Joinville não, na colônia Dona Francisca. Só que vamos lembrar também de quem já estava aqui, porque eles foram muito primordiais. Muitos colonos morreram de febre amarela, de malária, de um monte de coisa, e muitos não morreram por causa das ervas medicinais, por causa das benzedeiras, por causa né? Então, foram importantes. Então, vamos completar esse álbum de figuras que é importante para Joinville. É muito importante, né? A gente ter conhecimento do lado histórico, saber de onde que a gente veio e realmente colocar luz nisso, não deixar se criar somente uma história, que é a história oficial, né? A gente tem que ter todos os fatores e todos os lados que aconteceram, como você falou, né? Completar o álbum de figurinhas, né? Saber de tudo o que envolveu na criação do que hoje a gente... eu acho bem importante agora, nessa época que está surgindo tantos crimes xenofóbicos, tantos discursos horrorosos que a gente ouve, com uma comunidade que está vindo de outras regiões para cá, Norte, Nordeste e outros países. E principalmente desassociar... nós somos todos imigrantes. Desassociar essa imagem de que Joinville é uma cidade xenofóbica, né? Eu acho isso importantíssimo, porque... eu não sou daqui, então é sempre muito desconfortável você ver essa xenofobia ativíssima acontecendo e as pessoas falando assim, você é daquela cidade que a xenofobia city? É triste mesmo. E também eu acho muito interessante esse trabalho que a gente vai fazer, que vocês vão fazendo agora, voltando com essa parte da criação cultural, sabe? De vocês trazerem esses tópicos a partir de uma linguagem popular. Vocês falaram que, tipo, é um samba chiclete, mas ainda assim ele trata de temas que são importantes, que são pertinentes. E a importância da cultura de rua para você conseguir trazer esses debates a público, para você conseguir trazer esses debates para as pessoas que não pode ficar preso só dentro de um prédio público, sabe? E essas coisas têm que ser discutidas na rua, têm que ser discutidas pelo trabalhador, pelo operário. Tem que ter o boca a boca, né? E se não tem cultura acontecendo na rua, isso não acontece. E uma coisa que também, tipo, acho que talvez foge um pouquinho, mas a gente tá no ano competitivo agora, e como que tá sendo esse sentimento de voltar essa competitividade pra vocês? Vocês estão animados? Vocês estão ansiosos? Tá um clima amistoso, bom, assim? Já sabotaram o carro de alguém? Como que não tá chegamos sendo? a isso, boa ideia. Vamos pensar. Então, assim, o que a gente tá? Nós estamos com uma responsabilidade bem grande, porque é o bi, né? Para nós é o bicampeonato. Então, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que a gente não está pensando nisso. É claro que nós estamos. O nosso foco é o bi. Mas não é por isso que nós vamos lá sabotar o carro do amiguinho, né? Não precisa isso, né? Então, assim, é uma responsabilidade enorme? Claro que é. E o samba enredo nosso, a gente está trabalhando em cima disso, em cima das alas. Nós estamos com 17 alas. Nossa. Né? Nós vamos entrar com 17 alas, com mais de 350 pessoas na avenida. 60 ritmistas. 60 ritmistas. Então, assim, baianas. Então, entra tudo dentro das alas, né? Passistas. Nós temos desde uma adolescente, né? Até uma senhora de idade, que é a avó que veio desfilar junto, porque gosta da escola, porque gosta do carnaval. Então, aí a nossa responsabilidade entra também. Por quê? Mostrar para essas pessoas que o carnaval não é aquela visão que as pessoas estão colocando lá na mídia, que estão falando. O nosso carnaval das 4 escolas, somos responsáveis de levar para a avenida algo glorioso. Algo para as pessoas olharem e os olhos brilharem. Entendeu? Então, aí entra a união das escolas.
Porque a gente fala a mesma linguagem, né? Isso, as escolas ali não têm o componente, o folião tem isso, né? Ano competitivo, ele né, tem um fervor, mas da executiva, o pessoal dali é uma interação bem, bem legal. A gente participa dos barracões das outras escolas, tem ritmista que toca numa, vai tocar na outra, tem empréstimo de instrumento, tem troca de material, acabou, cola quente, pega lá. Então, ali dentro do Expocentro, quando estamos todos ali, tem essa amizade, né? Só a Príncipes que não fica dentro do coisa porque ela tem o seu barracão próprio, né? Que é muito mais fácil fazer isso. Se todas tivessem, seria o ideal, né? Seria cada comunidade ter a sua representatividade, né? Traria mais público. Porque a gente só tem esse mês, que esse ano nem foi um mês, né? Foi 20 dia 12, dias, né? nós entramos com o material dia 12 e foi liberado para nós. Então, é muito pouco tempo para fazer as fantasias e muito pouco tempo para agregar, né? Até a pessoa, apesar do carnaval ser de rua, que ser um evento que o público vai sem medo, né? Porque tem alguns eventos que é meio fechado, que o povo tem medo, é lá dentro do shopping, é lá dentro do centro de eventos, né? A comunidade não entra. É nem o festival de dança. O festival de dança é meio que pago. É público privado, né? É público-privado. Mas pago. hoje já foi aberto, porque hoje tem bastante palcos por aí, né? Mas que as pessoas têm mas mesmo assim, isso, ele é mais fechado, né? E é assim, ó, complementando o que o Roger está falando ali, sobre a oficina, né? Eu sou responsável pela oficina aqui, né? Do nosso barracão aqui no Edmundo. Então, assim, ó, o que a gente conversou antes? Lá em setembro, final de setembro, a gente viu que ia ser pouco tempo. E a preocupação foi grande. Aí, o que aconteceu? A gente levou os pilotos, que é a primeira peça, e alguns materiais lá para minha casa. Aí a minha área de festa não existiu mais, né? Foi um barracão, né? A gente levou o material para lá e nós se juntava lá 1 ou 2 dias na semana, final de semana, nós passava lá o dia todo e a gente fez uma prévia dessas montagens. Então, tinha que colocar espuma no isopor. A gente colocou todas as espumas no isopor, trouxemos para cá, só colocamos na cabeça, no costeiro. Então, assim, a gente deu uma adiantada boa. E eu costumo dizer assim, ó, não é a Carmen a responsável do barracão. Tem que ter uma pessoa para responder pelo barracão, claro que tem. Mas é uma equipe. A minha mãe está costurando em casa, ela tem 80 anos. E eu levo as coisas para ela costurar. A gente joga para ela. Então, assim, tem uma outra participante que não pôde, ela levou o colar da bateria para fazer em casa. Então, assim, é uma equipe muito grande. São pessoas que trabalham o dia todo e 6 e pouco, 7 horas da noite, chega aqui no Edmundo para ajudar. Para colar uma coisinha, para queimar os dedos, porque a gente só queima mais os dedos do que cola, essa né? união é que é... Isso é que bonito. sabe? Então, assim, ó, hoje eu posso te dizer, como diretora de barracão, que nós estamos adiantados. Que legal. Entendeu? Nós estamos adiantados. Então, é essa união e é essa força das pessoas. E daí tem o Jean, que é o nosso presidente, a Janaína, vice-presidente da escola, né? O Jean, que é o nosso pensador de fantasias, né? Ele que olha e monta e elabora as fantasias para as alas, né? São 17 alas, então não é fácil. Às vezes a gente faz uma lá, né, Roger? E depois olha e diz assim, não gostei, vamos fazer de novo, vamos colocar tal coisa. Ontem eu peguei uma fantasia e olhei lá um negócio, daí eu digo, não. Eu digo, vamos colocar umas pedras aqui que vai ficar mais bonito? A gente reformulou essa fantasia. Então, isso acontece muito, né? E pegando esse gancho das fantasias, a diversidade tem muito essa questão de reciclar. Isso. Sempre teve, tá? Esse ano, mais um pouco, por causa do competitivo e dinheiro escasso, mas é que está muito em foco isso em todos os lugares do Brasil. Nós não podemos fazer um carnaval do zero e depois pegar aquilo ali e jogar tudo ali no aterro sanitário, que é tudo material que não se... Então, a gente recicla muito, muito mesmo. A gente usa todo o aramado de novo, a gente corta, a gente monta de novo,
repõe com outros tecidos, faz troca com outras escolas de outras cidades. Né? Elas olharam o nosso enredo, viram 2, 3 aulas, encaixa aqui. Vai, manda para lá, para outro ano, faz essa troca, que eu acho muito importante por causa dessa questão de reciclagem, sabe? É bonito fazer tudo do zero? É. Muito custoso também, muito custoso sair do zero. Mas nós temos que também pensar nessa questão ambiental que o carnaval precisa também. O carnaval ele tem que ser sustentável e não só nessa questão ambiental também, mas vocês comentaram, por exemplo, sobre essa questão de vocês terem o próprio barracão, vocês terem um espaço para vocês fazerem essa parte de como tá. Seria o ideal. E de vocês montarem também esse espetáculo que é para a comunidade. Uma coisa que eu percebo aqui em Joinville, que principalmente porque a gente ficou sem isso por muito tempo, tem essa questão de que, carnaval, eu não vou passar em Joinville. Então vocês... Eu acho que é uma coisa boa pra gente comentar até de, tipo, investidores, apoiadores, tanto da iniciativa privada e tudo mais, de verem isso não só como uma... Toda festa popular é uma oportunidade de manter a cidade sustentável economicamente durante aquele período. Você vai ter um período de carnaval de 5 dias, que se tivesse investimento para que vocês conseguissem fazer por ainda mais tempo, com ainda mais grandiosidade, com mais estrutura, poderia ser um ciclo econômico muito importante para Joinville. É um trabalho de formiguinha, né? O carnaval vem crescendo, então, assim, para os vereadores, tem toda uma avenida para ser explorada, tem, né, os dias de festas para ser explorado a marca e consumo de produtos. E nessa questão do barracão, nós temos um terreno lá na Zona Sul. Foi doado. Mas não temos recursos. Ou a gente faz o carnaval, ou a gente começa a mexer no terreno. Então, é uma escolha meio drástica. E se a gente não faz o carnaval, não vai vir recurso. E a gente tem pouco tempo para mexer no terreno, senão ele retorna para o público. Esse terreno, só complementando, esse terreno não é para nossa escola. É para as 4 escolas, tá? Para a Liga. Eles doaram esse terreno, mas nós temos um período para começar a construir. E nós não temos. Não temos, porque as pessoas acham, o prefeito está dando dinheiro para o carnaval. Não. Não dá o governo concedeu um espaço, um terreno, para daí cada um construir o seu próprio galpão. Só que nós não temos o material para começar. Entendi. Entendeu? Hoje, nós conseguimos como doação uma sala para a gente guardar como depósito o nosso material. Sabe? Então, a gente tem esse lugar para guardar, mas não serve como barracão para nós trabalharmos. A gente queria fazer oficinas. Isso que eu ia falar. Entendeu? Tipo, fazer bateria durante o ano todo com o mestre. O mestre ia amar. Por quê? Porque ele não precisa agora ficar 1 mês antes, 2 meses antes, preparar as pessoas rápido para fazer isso. Exato. Entendeu? Então, nós teríamos esse local para fazer isso. Todas juntas, né? E não só nós, porque daí faria o quê? 4 barracões nesse terreno, cada um teria o seu. E essa ajuda mútua entre as escolas vai ser primordial. O nosso carro nós temos 2 carros hoje. Um estava na casa da vizinha do Jean, do presidente, a gente foi lá e ele pediu, e o outro estava na casa da minha mãe. Tá vendo como a minha mãe é importante? Mãe é sempre mãe, cara. Já pode, olha... Estava na casa da minha mãe, entendeu? Porque a gente não tem espaço para guardar. Se torna um ponto de cultura, né? Vocês falaram de oficinas, mas também de festas, de você fazer arrecadação. Um evento para arrecadar dinheiro para a gente trabalhar. Isso é uma coisa nós não temos, nós temos que alugar um local para poder fazer algo. E hoje não é muito viável, porque os lugares são caros para alugar. Sim, E nós não somos uma escola rica. É possibilitar... Tô falando por nós aqui, não pelas outras. Nós não somos. E assim as outras também têm dificuldade. Aqui também isso traz um espírito colaborativo ali pro espaço, né? Cada escola traz um público, traz um pessoal para fazer eventos. E nós temos público para as 4. Exato. E eu acho que a gente sempre comenta isso porque a gente sempre fala muito sobre essa questão do investimento, principalmente da iniciativa público-privada, enfim, porque a gente está sempre falando do legislativo, né? A gente está sempre falando das leis de incentivo. Existe uma porcentagem que devia estar sendo destinada para isso, mas também é essa questão de entenderem esse espaço de negócio, né? Querendo ou não, se
tivesse esses pontos de cultura, são festas que podem acontecer ali, é economia que vai girar, sabe? Eu acho que tá tendo essa visão talvez muito limitada sobre a potencialidade dessas festas populares. É essa questão que a gente tem que estar vendo nesse momento, e a gente tá achando importantíssimo. Eu acho que é uma pergunta que a gente vai fazer durante todo o especial pra gente ver essas diferentes visões, né? Então... E também traz o ensino, né, pra, tipo assim, workshop de bateria, né, oficinas de, sabe? De costura. De costura, pô, tipo assim, vocês fazem toda a produção e alguém tem que pensar, você fala do carro, né, dos carros, alguém tem que pensar nesses carros, né, o designer do carro, Sim, da fantasia, né, então, já é uma atividade, além de cultural, também educativa. Então... Sem contar a parte de técnicos, de montadores, de Sim, a mão de obra é cara, tá? Tudo, sabe? A mão de obra é bem cara. Muito grande. Em que bairro da Zona Sul que é esse terreno aí? No Ademar Garcia. Ademar Garcia. É ali perto da Ponte Nova que está saindo. Interessante. Eu acho importante falar desse, porque existe o terreno, não é só para uma agremiação, e formaria um ponto de cultura bem forte, com formação. Porque, que nem estava falando, o carnaval, ele agrega todo tipo de arte, de dança, música, grafite, os carros são todos pintados, grafitados, tudo, desde costura, nós temos todos os profissionais. Claro que tudo mão de obra voluntária, tem alguns, claro, que são pagos, né? Uma produção do carro agora, precisa de material, mas temos muita mão de obra voluntária, principalmente nas produções de fantasias. Então, jogar isso para dentro de um espaço, eu tenho certeza que geraria muitas pessoas envolvidas no carnaval. E, gente, a gente tá finalizando aqui. Como eu expliquei, a gente tem que dar um pouco de tempo para cada escola, para não ficar um episódio de 5 horas. Assunto tem, né? Assunto tem. Então, assim, esse carnaval vem depois de um hiato, né, de 11 anos. Então, acredito eu tenho certeza que as 4 escolas vão vir com tudo, né? Até para mostrar essa força que o carnaval tem aqui para a cidade, para poder continuar nos próximos anos, né? Então, quero perguntar para vocês o que o público pode esperar da Unidos da Diversidade esse ano e também um recado final aí para o pessoal. O que pode esperar da diversidade? Muita alegria, muita animação e muita responsabilidade. Que a gente tá ali não é para brincar, não. Né? Carnaval a gente vê que é brincadeiras, mas para nós que estamos atrás ali dos bastidores, é sofrido, gente. É sofrido, porque não é fácil, não. Mas o público pode ter certeza que a gente está sofrendo para levar alegria para eles no dia 7. Né? E convidar todos, né? Agora, domingo, nós vamos ter um ensaio geral, ensaio técnico, né? Aqui na Beira Rio também, né? Na frente do Centro Eventos aqui. Vai ser as 4 escolas, né? Seria interessante, né? O público que quiser ver, conhecer as escolas, porque o pessoal vão estar ali para tirar as dúvidas também. E no dia 7, a partir das 18 horas, vai começar aí o carnaval na Avenida Beira Rio, né? Então, convidar todos e dizer que a porta do GRES Diversidade está aberta. Ainda tenho algumas vagas para quem quiser desfilar. É só entrar no Instagram lá do GRES Diversidade, que a gente está lá. Lá tem o contato, tem o telefone da pessoa que é o responsável, né? Então, convite está feito. E venha com o coração aberto. @GRES Diversidade. @GRES Diversidade, isso mesmo. Ok. Então, 11 anos de ato do competitivo, né? Teve alguns anos ali que, ano passado teve carnaval, não era competitivo, mas a gente já estava se moldando para isso, porque a gente acha que o carnaval competitivo é o caminho certo. Então, a diversidade vem defender o seu título, o último título em 2015, o último ano competitivo, com muita emoção, com muita garra e com muita união. A diversidade é isso e vai mostrar na avenida trancos e barrancos. Nós tivemos muitas problemáticas o ano que passou,
problemáticas grandes, mas se unimos em prol de um objetivo que é colocar a diversidade na avenida, e o público vai sentir isso com certeza. Nós levamos a sério esse ano de 2025 e 2026, o final é a união faz a força. Literalmente é o nosso lema do Carnaval de 2026. E também quero deixar aqui em agradecimento para todas as pessoas que estão vindo na oficina, né, em nome da diretoria, em nome do presidente, da vice-presidente da escola, agradecer de coração a cada um que se apoiou, que nos apoiou, que deu o apoio literalmente para a gente, porque aquele sorriso que tu recebe e dizer assim, nossa, tá tão lindo a cor, isso para nós é um pagamento assim indispensável. E dizer que a gente espera todo o público joinvilense, né? E se você não gosta, vai naquilo que você gosta. E se você gosta, aberto, faça chuva, faça sol, e se você gosta, né? Então goste de verdade. Faça chuva, faça sol, vá pro carnaval. É mais chuva, Joinville, né? Mas tudo bem. Em 2015 a gente ganhou embaixo de chuva. É Muita chuva. Tomara que chova então, para trazer essa sorte de novo. E claro que a gente está esperando levar aquele troféu, né? Mais um lá para a coleção. E eu acho que é legal a gente falar também, junto com o Grêmio Diversidade, tem também a arrobinha do Carnaval Joinville. Se você for lá, você consegue ver datas, você consegue ver a programação de todas as escolas e acompanhar os ensaios, o movimento da galera, né? Perfeito. Então, gente, eu queria agradecer muito pela disponibilidade de vocês, muito pelo carinho, por vocês estarem dando esses pequenos spoilerzinhos, dando essa agitada pra gente, e por estarem estreando aí a nossa segunda temporada e abrindo com chave de ouro, né? Maravilhoso. Obrigado para todos. Bom carnaval. Venham para o carnaval. Obrigada. Valeu e sucesso a vocês também. Valeu. Muito obrigado. Bom, agora vamos, entrevistar o representante da escola Príncipes do Samba, com a magia da edição. Estamos aqui nos estúdios da CVJ entrevistando o nosso convidado, Rodrigo Domingos. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite para falar de carnaval, uma das maiores festas, a maior festa do planeta. Vamos lá. Fala um pouquinho, a gente sempre começa com uma pergunta que é pra gente conseguir contextualizar também o convidado, né? Tá. E contextualizar as pessoas sobre como que as pessoas chegam nessa parte cultural. Então, falar um pouquinho da sua trajetória, que você que é profissional da comunicação, que já trabalha na área cultural, e um pouquinho da sua trajetória e também da trajetória do Príncipes, né? Tá, então vamos lá. Começando por mim, né? Eu trabalho com comunicação, na verdade, fiz faculdade de comunicação social, tenho pós-graduação em comunicação e RP. E sempre trabalhei com cultura, desde até da época da faculdade, enfim, produzindo exposições de arte, lançando artistas visuais joinvilenses. Ano passado eu realizei minha 50ª curadoria. Foi um projeto muito legal que uniu inovação, tecnologia e artes visuais, sustentabilidade. Foi muito legal, agora me fugiu o nome até, Pedro, viu? Vou cortar aqui, esqueci o nome da exposição. Qual exposição você tá falando? A do lá do Cidade das Águas, ano passado. Futuros Acessíveis. Futuros Acessíveis, foi muito legal lá no Cidade das Águas. Então, já tive coluna de cultura também, durante 11 anos eu escrevi sobre cultura numa revista, sempre divulgando artistas também, faço produção cultural, ou seja, fico muito no backstage, produzindo espetáculos, assessorando artistas, então a minha vida gira em torno da comunicação e da cultura, né? Pô, o Rodrigo aí tá sempre aí participando da cena cultural de Joinville. Tudo que tá acontecendo, ele tá ali, de alguma forma, tá dentro. Sim. E hoje você tá aqui representando, a Príncipes do Samba. Você tá aqui como assessor de imprensa. Isso, estou como assessor de imprensa da Príncipes do Samba, que é a escola de samba mais antiga aqui da cidade de Joinville, que já tem 13 títulos no carnaval. É uma sociedade que nasceu dentro da sociedade, é uma escola que nasceu dentro da sociedade Quênia Clube. Quênia Clube surgiu na cidade de Joinville, tem 65 anos já.
surgiu porque os negros não poderiam frequentar esses clubes de brancos. Então, um grupo de amigos se juntou e criou o Quênia Clube. E daí, a Príncipes do Samba, que tem 40 anos, vai completar 40 anos esse ano, surgiu através desse grupo de amigos dentro do Quênia Clube. Então, estamos indo muito empolgados para esse carnaval. Depois de 10 anos, é um carnaval competitivo. Então, a Príncipes, a diretoria do Príncipes ou as outras escolas lutaram para ser um carnaval competitivo. Nós seremos a segunda escola a desfilar no sábado agora, 7 de fevereiro. Estamos muito empolgados com o nosso samba enredo, né? Que é Baobá, a árvore sagrada, a morada do tempo, saberes, memórias e resistência, que justamente fala isso, né? Dos antigos. Ano passado já começou um trabalho intenso com lançamento de documentário, homenagens, né, no nosso aniversário de 65 anos, às pessoas que vieram, que fizeram a história do clube. Então, nesses documentários, justamente trata da ancestralidade, da resistência do clube, e como ele permanece até hoje em Joinville, né? É um clube que frequenta famílias, hoje em dia já não tem esse questionamento que só negros estão lá, temos muito brancos, outras etnias que fazem questão de participar do Quênia Clube, né? Nesse carnaval, nós vamos desfilar com 600 pessoas, são 13 alas, são 23 alas, 600 participantes nessas alas, né? Teve um ensaio geral, sábado passado também foi incrível, a gente sente a energia da escola. Então estão acontecendo vários ensaios técnicos na escola também, até amanhã, no caso, vai ter um ensaio lá na quadra. E a energia de arrepiar, assim, sabe? A gente está trabalhando praticamente 24 horas por dia. Começamos às 8 da manhã, vamos até às 10 da noite, lá no nosso ateliê. Com muitos voluntários, até quero agradecer aqui todos os voluntários que estão fazendo esse carnaval acontecer. Agradecer a nossa comissão de carnaval, a presidente nossa, que é uma presidente mulher, a Ana Paula Nunes Chaves, a nossa vice, a Deise, nosso diretor de carnaval, o Davidson, e todo mundo que integra, né, e faz parte desse evento lindo que é o carnaval, e pra gente fazer bonito e conquistar o 14º título. A gente tá entrando na avenida pra conquistar o 14º título, celebrar, né, o nosso 65º aniversário, 40º aniversário da escola. Tá bem bonito. Se você quiser saber mais sobre a história do Quênia, a gente também entrevistou o Richel Marcelina, que é o se eu não me engano, o presidente do Quênia, né? Clube. Isso. Né? Lá a gente destrincha um pouco mais essa história. Se não me engano, é o episódio número 21. Né? Você pode checar lá no nosso Spotify da Rádio Câmara. E cara, por causa também do Quênia, né? Imagino que a Príncipes é que tem mais estrutura das escolas ali pro carnaval. Né? Se eu não me engano, agora você falou são 23 alas. Acho que é o maior número de alas aqui das escolas, né? E, cara, como é que é essa chegar no carnaval assim com essa promessa toda, né, e também desafiar a atual campeã, né, que é ali a diversidade. Eu acho assim, a gente tem muito pé no chão, claro que dá uma ansiedade, mas como eu tinha te falado, a gente vem se preparando ao longo dos anos para esse carnaval, né, tanto de uma forma gestão, a nossa escola, tanto o Quênia Clube, é uma empresa. Funciona como uma empresa, então quer dizer, a gente foi atrás de editais culturais de Santa Catarina, temos várias oficinas de mestre-sala, porta-bandeira, bateria, percussão, dança, temos um grupo de dança contemporânea 255, que a Patrícia Dalchau é a coreógrafa, e tudo isso, esse trabalho que é oferecido gratuitamente para a sociedade aqui de Joinville e região, é através de incentivos fiscais de editais culturais, da Fundação Catarinense de Cultura, do Sindec, entre outros editais. A gente corre atrás de editais para justamente fazer essa formação para as pessoas, e a gente quer um carnaval profissional. Tanto assim, quem cuida das nossas fantasias e alegorias é um casal do Amapá, então vamos ter carros alegóricos incríveis, fantasias incríveis, com acabamentos muito bons. Mas a gente está indo para ganhar, mas como eu tinha te falado, com o pé no chão, respeitando as outras escolas. Porque quanto mais escolas de samba e quanto mais o carnaval for profissionalizado, o carnaval vira uma data oficial do calendário de Joinville. Porque assim,
Nós ficamos 10 anos sem ter o carnaval competitivo, porque um ex-prefeito cancelou o carnaval. Então agora a nova gestão decidiu continuar com o carnaval. O carnaval é uma festa popular, é uma festa que agrega na cultura. Então todas as escolas estão super empolgadas para esse desfile no dia 7 de fevereiro. É uma coisa que a gente também está falando com todas as escolas. Você mencionou essa questão das oficinas, não só como contrapartida de projetos, mas também até pelo papel social que essas escolas e clubes e blocos têm dentro da comunidade. Sim. Então, você consegue desenvolver um pouco pro ouvinte, um pouco desse retorno que não só o Quênia como clube, mas só que a própria escola de samba tá tendo, principalmente para a comunidade de vocês. Então, assim, Sul, se não me engano, ontem, né? A gente fez um ao vivo para todo o estado, com a Ana Paty, que é a nossa professora de samba. Então, assim, as mulheres saem de lá, porque não é só dar uma aula de samba, é dar autoestima para essas mulheres, né? E isso não é de agora, do Príncipes do Samba e do Quênia Clube. A gente já teve, lá antigamente, na década de 80, a gente tinha plano de saúde para quem fazia parte da escola e outros benefícios sociais também, né? A gente está ali na Zona Sul, que é uma região que tem uma grande concentração de negros, enfim, de uma classe operária. Então, acho que a gente também tem que ver o que está em torno da gente, né? Então, assim, o feedback é incrível. Tanto de quem participa das oficinas, temos oficinas infantis, oficina de danças para a terceira idade, vários eventos que acontecem ali na quadra, no Quênia Clube. Então, assim, o feedback são os melhores possíveis e isso faz com que a gente sempre vá em busca de trazer o melhor para a comunidade. Porque quem faz a escola é a comunidade, né? A gente tem lá uma hierarquia, temos a diretoria, enfim. Mas é o povo que está lá de forma voluntária, no pavilhão, fazendo as fantasias. É um profissionalismo do carnaval, todo mundo também ganhando o seu dinheiro. Quem em cargos como os professores de dança, professor de bateria. Temos uma bateria muito incrível com o Lucas Fevereiro. O Lucas, que é de uma banda super conhecida aqui em Joinville, ele cuida da bateria. Então, quer dizer, os nossos compositores, o Sestrem, enfim, todo mundo que tá ali, é feito tudo de forma profissional. A gente foi no Rio de Janeiro gravar o nosso samba enredo, finalizamos em Florianópolis. Uma das nossas passistas é Rainha do Carnaval 2025 de Curitiba. Temos lá o pessoal do Amapá cuidando das nossas alegorias e fantasias. Então, assim, a gente quer trazer o melhor do carnaval para Joinville, para mostrar até para o joinvilense que é possível fazer um carnaval de qualidade como Joaçaba, como Florianópolis, como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Porque Joinville é uma cidade que tem dinheiro, é uma cidade que as pessoas também gostam de carnaval. É muito engraçado falar, Joinville não tem carnaval. Tem carnaval sim, sabe? E tem as outras festas típicas também, que eu acho que cultura é tudo, né? Não é só fixar num nicho de mercado, num tipo de público. Não, é rock, danças germânicas, enfim. Eu acho que cultura é teatro, é cinema e também carnaval. E o samba enredo, né, da escola ali do Príncipes do Samba é Baobá, Árvore Sagrada. Isso. Explica pra gente um pouco aí da história que vocês querem contar. Então, a história que a gente quer contar. Baobá é uma árvore super respeitada, até um símbolo de cidades africanas, né? A gente até descobriu que uma das maiores cidades do Brasil que tem baobá é ali em Pernambuco, nas nossas pesquisas, enfim. E é isso, essa árvore serve. Ela tem um formato meio arredondado, assim, e também serve de reserva de água. É muito legal falar isso. Nas suas sombras, os grandes mestres ensinam as crianças na África a lerem, a escreverem. E também é uma árvore que se identifica muito com o ventre da mulher. Então, nossa enredo, a gente está falando disso também, mulheres guerreiras. Estamos falando das crianças, da ancestralidade e da resistência. Então, nada melhor que uma árvore símbolo da África para simbolizar a nossa escola. Uma escola com raiz, uma escola que tem história. A nossa pesquisadora, Alessandra Bernardino, fez uma pesquisa intensa sobre o samba enredo. É uma historiadora, tem mestrado, então ela foi pesquisar todo o enredo pra gente, trouxe pra escola. A comissão decidiu esse samba, o Baobá, Árvore Sagrada, que nem eu tinha contado pra vocês.
Ano passado teve documentários, teve tudo realmente para marcar a nossa ancestralidade, o respeito que a gente tem pelas pessoas que vieram antes do Clube, né? Meu pai já foi presidente do Kenia Clube na década de 80. Então, quando eu era criança, eu vivia muito aquela escola, né? Naquela época, eles foram campeões de carnaval. E tinha muitos artistas intelectuais, não vou aqui citar nomes, que faziam parte da escola. Então, é muito legal essa nova gestão, o Davidson, o nosso presidente do Kenia também. A gente está resgatando pessoas que passaram no carnaval, profissionalizando novamente o carnaval. E a gente está pronto para fazer bonito na avenida, com muita ansiedade, com o pé no chão, né? Que vença melhor, mas estamos entrando na Beira-Rio para ganhar. Rodrigo, uma coisa que eu acho legal é que quando a gente fala principalmente do Príncipes, a gente fala muito sobre a questão da profissionalização e também da marcação histórica. Uhum. Pro pós-carnaval, vocês têm planejamento para fazer exposições, para conseguir perdurar Sim. com essa questão do que foi criado para essa data? Ano passado, que a gente não para. A gente tem um projeto chamado Príncipes do Samba o ano todo. E temos o projeto chamado Kenia Convida. Então, a gente sempre divulga nas nossas redes sociais, a gente sempre está trazendo, a gente faz sessões de cinema, como a Cor Púrpura, lançamentos mesmo, que tem a ver com a temática negra, vários tipos de oficinas profissionalizantes, de corte e costura. Então, é só estar ligado nas nossas redes sociais, @Príncipes do Samba Oficial, @Kenia Clube, que ali a gente sempre vai estar dando o que vai acontecer. Então é uma constante, a gente não trabalha só agora no carnaval, a gente trabalha o ano inteiro. Acabou esse carnaval, a gente vai preparar já o carnaval seguinte. E vai automaticamente acontecendo nossos eventos, temos almoços lá, trazemos sempre pessoas, líderes, pessoas que têm uma representatividade na área negra, ou na área do carnaval, ou na área cultural. Levamos vários grupos de dança no passado para se apresentar lá gratuitamente. Então é uma cidade da dança, então por que não levar dança para quem não tem acesso? Tivemos exposições muito legais de arte lá dentro também, esse ano queremos continuar. Então é uma programação que acontece o ano inteiro, né? Essas exposições de arte vocês vão estar fazendo a partir de quando, assim, tipo... Então, não consigo te dizer uma data oficial agora, né? A gente tá extremamente focado no carnaval, todo mundo. Mas a gente tem editais aprovados que a gente tem que cumprir cronogramas, né? Então, passando o carnaval, vai sair uma agenda semestralmente de todas as atividades que vão acontecer lá. Provavelmente, as danças de samba vão continuar, oficinas de percussão, exposições, grupos musicais. Então, a gente está vendo também que produtores estão contratando espaço para terem eventos lá dentro. E a gente não quer só focar também em eventos de música, a gente está preparando uma parte de exposição fixa na parte superior, vão continuar as reformas, então a diretoria se preocupou muito em proporcionar um espaço de qualidade. Então, lá o Kenia hoje, você encontra todo o espaço climatizado, tudo conseguido através de editais. Então, antes era um calor danado, agora não, você entra lá todo climatizado. Então, vão continuar as reformas durante o ano e a gente quer fazer um espaço de memorial, porque já foi lançado livros ano passado, também bem legais, sobre a história da escola, do clube. E vamos dar continuidade, né, com várias ações durante o ano. E o Kenia, ele também se tornou recentemente o patrimônio material da cidade, né? Uhum. Isso também, é uma baita numa referência, assim, pra... Sim, é muito importante pela história que a escola tem na cidade, né? Um dos primeiros clubes negros do sul do Brasil. Fez eventos, assim, históricos. A gente teve festa da cerveja lá dentro do clube. Veio o embaixador da África pro Brasil. Então, quer dizer, são coisas muito importantes, né? Que tem que ser guardadas, resguardadas e passadas para a nova geração. Por incrível que pareça, tem gente que ainda não sabe, que conhece aqui o Kenia Clube. Então é muito legal esse trabalho de resgate, esse trabalho de memória, porque a gente quer mais pessoas lá dentro, de todos os gêneros, de todos os públicos, a gente acolhe. Você entra lá dentro, as pessoas ficam impressionadas, assim, porque é um calor humano, é emocionante. O nosso samba enredo tá lindo. Quando tocam o samba enredo nos ensaios, as pessoas vibram.
E a gente está vendo todo o profissionalismo e todo o empenho, que não vou citar nomes, todo mundo da escola está tendo, sabe? Todo mundo veste a camisa mesmo e estamos muito confiantes. Com esse gancho de nova geração, e você também falou um pouco sobre como é um número expressivo de pessoas que vão estar envolvidas ali. Como que tá sendo essa energia com esses foliões, essas pessoas novas também que estão entrando na atividade da escola? Porque a gente tem esse movimento também das pessoas mais novas voltando a se interessar pelo carnaval depois dessa pandemia, Sim. né? Para você ter uma ideia, temos muitos jovens, eu digo jovens de 20, 22 anos no máximo, lá trabalhando nas alegorias. Todos os ensaios tem muitas crianças, sabe? Isso é muito legal. A nossa companhia 255 de dança contemporânea, que esse ano vai estar mais ativa ainda, cada apresentação que você vê deles, os jovens, não são jovens, né? Mas os adultos, eles enchem os olhos. Porque são coreografias feitas com músicas contemporâneas. Então, acho que quando você traz também a contemporaneidade para algo antigo, como samba, como carnaval, acho que isso instiga as novas gerações, né? Você passar um filme que passou recente no cinema, você traz uma nova geração. Então você pega também esses microempreendedores, você dá uma oficina de reciclagem, eles saem dali muito empolgados. Então a gente não pode esquecer da nova geração, das crianças, mas lembrando, a gente também não pode esquecer de quem veio lá atrás, assim. A gente sempre tem uma baiana velha lá, mais velha, que é lá do começo. Temos acho que o nosso ícone sempre frequenta a escola lá também, que é uma senhora mais velha, e a gente faz questão que ela esteja lá presente. Então, quer dizer, esse receber bem, desde o mais velho, com muito carinho, até a criança, o pai. Muita gente da ala dos amigos vão desfilar, que é a última ala. Muita gente conhecida da cidade. Então, quer dizer, os carros alegóricos estão lindos. Vai ter uma árvore baobá lá. Não posso ficar dando muito spoiler. Mas vamos ter o Jesus Luma nesse carro alegórico com uma mulher grávida. Então, assim, a gente está tentando inovar, na verdade. Eu acho que com inovação você fideliza essa nova geração, que é muito tecnológica hoje em dia, né? Cara, eu queria te perguntar na verdade, relembrando, né, o programa que a gente fez com o Richard Marcelino, o presidente aqui, era na época de novembro, era antes do dia 20, né? Dia da Consciência Negra. Negra. E aí agora eu quero te perguntar o pós-evento, vamos dizer assim, né? Como é que foi esse evento aí? O evento foi maravilhoso. Lançamos o nosso documentário nesse evento, homenageamos a velha guarda, que caiu bem no nosso aniversário de 65 anos também. Foi uma festa linda com a companhia 255, uma coreografia inédita especial. Teve prêmios, uma medalha para presidentes antigos que ainda estão vivos, que fizeram parte da história, da escola. Tem lá o memorial, tímido, mas ainda está lá. Então, acho que isso mostra a importância do clube. Foi um evento muito bonito, estava lá. Meu pai foi homenageado, enfim, como ex-presidente. E é uma festa sempre multicultural, sabe? Então, quer dizer, com muita música, muita dança, e foi uma festa muito bonita. E a gente sempre tem eventos assim, são muito contagiantes os eventos que tem lá, sabe? Até por o nosso diretor de carnaval, também o Davidson, está envolvido na cultura, no festival de dança, entre outras ações muito importantes aqui da cidade. Então, também essa preocupação de ter cultura, de ter dança lá dentro da escola. A nossa presidente da escola de samba, a Ana, trabalha muito com direito feminino, direito da mulher, foi uma das precursoras do direito da mulher em Santa Catarina, principalmente aqui em Joinville. Então, esse acolhimento com as mulheres. Então, é um clube que você se sente acolhido, né? Isso eu acho que é muito legal. E vamos com o Baobá. Rodrigo, para finalizar, assim, né, nosso papo aqui, o que o joinvilense pode esperar aí do desfile, né, da Príncipes? As expectativas. As expectativas, isso, me fugiu a palavra aqui. As nossas expectativas são as maiores, porque foi uma preparação de muito trabalho, um ano de muito trabalho, com o nosso carnavalesco, Rafael, que é de Florianópolis, onde tentou pegar as melhores profissionais, sabe?
com a nossa equipe, com os voluntários, a nossa presidenta, Ana Paula Nunes Chaves, quero deixar um abraço para ela aqui, o nosso diretor de carnaval, Davidson Garcia, o Rian, que é nosso produtor executivo, é um cara incansável nesse carnaval. Estamos indo com o Baobá, árvore sagrada, que celebra a ancestralidade, que celebra a resistência e celebra a escola mais antiga aqui de Joinville, com 40 anos, e um clube negro mais antigo do sul do Brasil, com 65 anos. Segunda escola a desfilar na Avenida, no dia 7. Estamos indo confiantes, né? E seja o que os jurados quiserem, e estamos confiantes no 14º título. Legal. Rodrigo, redes sociais? Redes sociais, @Príncipes do Samba Oficial, @Quênia Clube. Quero deixar também meu Instagram, numa dessa, Rodrigo Domingo 77. Tô com uma coluna de cultura, já que falamos de cultura, todas as terças, quintas e domingos, no .norte.com.br. Sempre tô falando de cultura lá. E nos vemos na Avenida Beira-Rio, sábado, a segunda escola desfilar. Vamos lá com a gente celebrar o Baobá. O samba enredo tá maravilhoso. Vamos cantar juntos para levantar essa avenida no sábado, 7 de fevereiro. Obrigado vocês por abrirem aqui para as escolas falarem sobre esse carnaval competitivo, né? Depois de 10 anos na cidade. Legal, Rodrigo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? E chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui nesse episódio especial de carnaval. Essa é a primeira parte. Amanhã sairá a parte 2, com as escolas Unidos do Caldeirão e Fusão do Samba. O podcast Ouvindo Olhares está disponível também no Spotify e no nosso Instagram, @Rádio Câmara Joinville. Siga também o @Câmara Joinville para ficar por dentro do que acontece no Legislativo da cidade. Muito obrigado e até a próxima. Esse programa foi uma produção do jornalismo da Câmara de Joinville. Fale com a gente pelo e-mail jornalismo@cvj.sc.gov.br.